Pai do Senhor, amém, irmãos? Então, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de estarmos aqui para aprender, né? Para aprender um pouco mais da sua palavra e tentar repassar para a igreja aquilo que o Senhor quer falar para todos nós. Porque eu também estou aqui para aprender e para ouvir. E que a igreja me ajude neste momento. Louvado seja Deus, para que todos nós venhamos a nos encher mais ainda do conhecimento da graça que o Senhor tem nos repassado e continua passando nesses dias. O Jean se alegrou pelos jovens, louvado seja Deus. E eu me alegro também porque hoje a minha filha mais nova, já tem seus 20 anos, e está lá em cima, na classe do discipulado para seu batismo. E o professor Luciano, que foi meu professor no meu discipulado aqui, há quase 22 anos atrás. Ele foi meu professor, até hoje eu chamo ele de professor, brinco com ele, meu professor. E para mim é motivo de muita alegria estar aqui na escola dominical e contemplar esses momentos. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, irmãos, na nossa revista, na introdução, né? Então diz assim: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. E como era jovem, recebeu orientações e conselhos dos sacerdotes Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retomar a idolatria. Estamos diante de uma história que a Bíblia relata, louvado seja Deus, do reinado de Joás. E que hoje nós vamos contemplar alguns personagens, como Atalia, que era sua avó, Jeoseba, que era meia-irmã do seu pai, Jeorão, que era rei, esposo de Atalia, que foi morto, e que era esposa de Joiada, sumo sacerdote, que veio ser de grande valia nessa história. Eu creio um homem usado por Deus, que a gente vai entender aqui na frente, o propósito desse livramento que Joás teve durante a sua história, logo no comecinho da sua história, né? Com apenas 1 ano de idade. Então, continuando aqui, reais. Tanto em Israel como em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos, que hoje não é diferente, né, irmãos? Mas vamos se atentar à lição. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, está lá em 2 Reis 9:24, que diz que foi um expurgo, né? Que Jeú fez um expurgo e matou a casa de Acabe. Então, através daí, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. 2 Reis, capítulo 22, versículo 12, da parte B. Então, nesse período aí, que é um período de interesses políticos, Atalia assumiu o reinado após a morte de Jorão.
assassinada por Jeú. Então, os historiadores, eles relatam que Atalia, ela foi a única regente que não veio da descendência de Davi. Ela não era regente davídico, né, que chama, né, da história de Judá. Porém, Atalia, como a gente vê aqui, ela foi uma mulher que teve um reino, digamos, triste, um reino diante de Deus desprezível, por conta dos seus atos. E conta também os historiadores que por volta de 842 a 837 a.C., foi o reinado de Atalia, que durou 6 anos. E a gente viu que Atalia, ela tentou destruir toda a sucessão e os descendentes de Davi, inclusive os seus netos, né, irmãos? Então a gente vê aqui que, pelo poder político, pelo poder a qual essa mulher lutou, ela não tinha limites nem medidas. Ela foi passando por tudo que estava em sua frente para poder alcançar os seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor, porque no meio de tudo isso, Deus trabalhou e fez cumprir os seus planos. Porque os seus planos estavam aqui, ó, escrito, e não era nenhuma e nenhum outro que iam impedir todo o mover de Deus a se cumprir o que está escrito nas Escrituras. E vamos aqui ver adiante, para a gente poder entender os propósitos de Deus. A coragem, ponto 2, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Num ato de vingança, né, irmãos? Num ato de vingança, Atalia fez tudo isso. Apenas Joás, filho de Acasias, que era filho de Atalia, né? Acasias. Então, somente ele escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba. Jeoseba era meia-irmã de Acasias, né? Louvado seja Deus. Esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante 6 anos. Segundo Reis 11, 2 e 3. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então a gente começou a ver aí o mover de Deus, quando o Senhor livrou Joás de ser das vítimas de Atalia, porque a descendência de Davi não podia ser quebrada ali, porque o profeta Isaías, já há 700 anos antes de Cristo, louvado seja Deus, ele profetizaria que veria um que pisaria na cabeça do inimigo, que nasceria um que não teria parecer em formosura. Irmãos, Deus fazia se cumprir a sua palavra em permanecer a descendência de Davi, porque dali viria o nosso Messias. Porque através desse acontecimento nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui hoje, sendo servos, reconhecendo o sacrifício de Cristo, sendo escolhidos por Ele para tão nobre missão. E ali sua tia Jeoseba, creio eu, instruída por Deus, pegou aquela criança e guardou na recâmara com a sua ama durante 6 anos. O profeta Joiada, que era seu esposo, tratou de ensinar aquela criança conforme os preceitos de Deus. Louvado
seja o seu nome. E preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Pentateuco, né, irmãos? As leis de Moisés. Em tudo isso foi instruída aquela criança. E nós sabemos que ele assumiu o reinado. Mas vamos adiante para a gente continuar entendendo a história que o Senhor quer nos esclarecer e nos ensinar esta manhã. Ponto 3 diz, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Joás, né? Joás seria o legítimo rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás. A regência ou reinado de Joás foi eminente. Ele assumiu, mas como era criança, o profeta Joiada, que o instruiu desde sua, vamos dizer assim, desde ele bebê, né? Foi instruindo aquela criança, e quando ele foi assumir, ele ainda era uma criança, não tinha como tomar decisões de um rei. Então o profeta Joiada, que estava ali, corregente, foi, digamos assim, um vice-presidente, né? E aí deu todas as instruções para que Joás continuasse em seu reino próspero diante da presença e do temor de Deus. Louvado seja Deus. Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por ele, destruíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Irmãos, em seu reinado, Atalia promovia culto a Baal, como Jezabel, né? Como a Jezabel fazia, Atalia não foi diferente. Por isso, os historiadores também, a gente lendo e a gente entende que Atalia era odiada pelos sacerdotes e pelo povo. Atalia foi executada no portão dos cavalos junto ao palácio real, por ordem de Joiada, destruindo tudo de Baal e refazendo a aliança com Deus. Então o profeta Joiada, melhor, o sacerdote Joiada, que era o corregente do rei, que ainda criança, ele tomou todas essas decisões que fizeram com que Joás assumisse o seu lugar, o seu trono. E decisões foram tomadas como a execução de Atalia, a destruição dos templos e dos costumes e cultos a Baal, que ali vinham sendo implantados no reino de Atalia, por ser já de suas descendências costume, assim como Jezabel implantou. Então foram tudo isso aí, Joiada, como um sacerdote de Deus, instruído e guiado por Deus, foi começando a fazer a limpeza no reino de Joás. Como Joás era criança, e ele foi fazendo tudo isso aí e refazendo a aliança de Deus com os homens. Então é importante, a missão da igreja hoje, ela é importante dentro dessa tese em que nós, como homens de Deus, instruídos por Deus, recebendo essa revelação pela misericórdia de Deus, temos a obrigação de falar, de pregar e de instruir o homem a se livrar dos seus cultos de Balaíns, os seus cultos profanos, e seguir em aliança e retomar a originalidade da confiança em Deus. Não foi diferente, eu vejo assim, pelo profeta, pelo sacerdote Joiada. Grande missão, muito importante no reinado de Joás, foi este homem. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás. Corregente, ali do lado, né? Não tinha maturidade, Joiada ia instruindo e fazendo conforme o que era bom aos olhos de Deus.
pois este não tinha condição de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, olha aí, destruiu os sacerdotes de Baal, começou a fazer a limpeza, conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens e os altares e refazer a aliança com Deus. Aí a missão da igreja: refazer a aliança com Deus diante dos homens aí fora. É bem verdade que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas alguém tem que falar, de alguém eles têm que ouvir, alguém tem que tomar atitudes que levem o povo a se voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao ponto 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Estou correndo não, né, irmãos? Às vezes a gente se empolga um pouquinho e corre. E eu peço para a igreja que ela me ajude. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente está aqui para aprender. Eu quero também aprender de vocês. Se eu pulei alguma coisa, algum detalhe que você acha interessante, comente. Eu repito aqui para os nossos ouvintes que estão em casa, também saber o que eu pulei, o que eu esqueci, o que eu saltei, o que eu esqueci. Então, a igreja me ajuda em oração e nas dúvidas também. Amém? Diga, Toninho. Pronto, o irmão Toninho ressalta e acrescenta o detalhe em que o profeta Joiada teve em retirar do meio do povo os maus costumes, suas idolatrias, aquelas tradições que os homens vêm recebendo durante as gerações e que acham que, como está escrito, que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas que o seu final é de morte. O profeta Joel, diante da direção de Deus, ele tomou o cuidado de, diante do povo, eu entendo, Toninho, que um reinado na presença de Deus, ele tem tudo para dar certo. Ele tem um abalizamento, ele tem um fortalecimento e a direção, a ajuda e o livramento de Deus diante de tudo que possa acontecer e vir para o seu regente. E o profeta e o sacerdote Joiada, eu creio que ele pensou dessa forma: eu vou preparar, limpar, trazer os bons costumes de Deus de volta ao povo, para que o reinado de Joás seja um reinado próspero diante de Deus. Então essa foi a preocupação. E o comentário do Toninho, que muitas vezes nós nos atentamos e nos engodamos com costumes antigos, pequenos costumes, que queremos trazer para as nossas atualidades, e a qual a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas nós deixamos para trás, porque nós recebemos de Deus uma revelação de coisas novas. O Evangelho é novidade de vida. Se não houver novidade de vida, não houve transformação. Não adianta. Não adianta eu me enganar. Porque a renovação em Deus, ela é notória de dentro para fora. De fora eu posso maquiar, posso estereotipar aqui, mostrar ser uma coisa, fazer outra. E a preocupação do nosso sacerdote aqui, que a revista quer nos trazer, é que ele tinha essa preocupação de retomar os costumes
de refazer a aliança de Deus com o homem. Louvado seja Deus. No ponto 2, o reinado de Joás e a arrecadação, a reparação do templo. O reinado de Joás e a reparação do templo. Sabemos que Joás recebeu um reinado de Atalia, na qual não ligava para as coisas de Deus, sinal de que o templo de Deus estava abandonado. Nos dias de hoje dizemos entregue às traças, né? Às baratas. Então, um templo destiorado. E nesse reinado de Joás foi-se preocupado com isso também, em trazer a restauração do templo. Então o ponto 1 diz a arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Olha aí. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. 2 Reis 12, versículo 2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Então aqui nós já vimos que Joás, ele já está numa estatura, numa maturidade de tomar suas decisões, de fazer cumprir-se as leis conforme o seu reinado, tomar decisões apoiadas nos aconselhamentos de Joiada. E como no tempo anterior se davam muito valor aos cultos a Baal, os cultos a Deus eram desprezados. Os locais, o templo do Senhor estava em perfeito desgraça, vamos dizer assim. E aí Joiás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas, a arrecadação para a reforma do templo. Em 2 Crônicas 24, 5, se puder colocar no telão, 2 Crônicas 24, 5, que vai falar que Moisés, lá em Êxodo 30, ele falou dessa taxa. É uma taxa de meio ciclo, que falava que era o imposto, né, de Moisés. Lá no versículo 9 dessa leitura aqui, de 24, 9, também a gente vai ver sobre essa arrecadação. E no ponto 2, a fidelidade dos tesoureiros. É um detalhe muito importante nessa arrecadação. Foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Irmãos, escolher as pessoas certas para a administração da casa de Deus é uma bênção. E nós sabemos que um reinado, nós sabemos que uma administração segundo a vontade, os critérios, a graça, tudo que é debaixo da graça e da vontade de Deus é bem administrada. É bem feita, porque é feita com amor. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito com amor. E você escolher as pessoas certas para esse tipo de administração, e não foi diferente aqui. Um detalhe muito importante, na arrecadação, foi a fidelidade dos sacerdotes e tesoureiros. Então, a gente viu que eles administravam bem aquilo que eles estavam recebendo. Não eram feitos e distribuídos conforme as suas vontades, os seus preceitos, os seus costumes. Eu estou precisando disso aqui. As suas vaidades, não. Existia um único
foco, um único pensamento: a casa de Deus, a obra de Deus. Como nós estamos fazendo essa administração? Diga, Toninho. Pronto, o irmão Toninho nos adiciona e soma com a gente na aula que uma liderança debaixo da graça e da orientação de Deus, ela vai orar ao Senhor, vai receber a direção, vai escolher a pessoa certa, analisar o perfil daquela pessoa, e assim é Deus conosco, quando Ele nos imputa uma responsabilidade, uma missão de ser fiel, porque cabe ao tesoureiro, aquele que vai administrar os bens da casa do Senhor e fazer tudo acontecer conforme a sua vontade, ter a fidelidade, saber reconhecer o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor está fazendo por nós, sendo nós desmerecedores. Então é o que eu até falei para o irmão Gerardo semana passada, na leitura que foi dita aqui, sobre aquele homem que estava lá no poço, lá no tanque esperando a sua bênção, que o anjo removesse lá as águas, e Jesus foi conversar com aquele homem, e aquele homem disse que estava ali há 38 anos, e aquele homem recebeu a bênção de Deus, o favor, a graça do Senhor, e mais na frente o Senhor já viu ele na igreja, e disse: eu vejo que você está, está ok, está curado, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu perguntei ao irmão Gerardo, o que é pior do que passar 38 anos ali naquele lugar, esperando alguém ajudar ele a chegar na água, e ele receber a bênção dele? 38 anos. Então, irmãos, eu tenho esse versículo como a minha placa. Se eu pudesse, ela andava aqui comigo, aqui, na minha frente, direto. Todo tempo, na minha frente. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu estava condenado ao inferno. Pelas minhas práticas e pelo perdão que eu recusava. Eu estou falando de mim. Eu estava condenado ao inferno. Mas a graça, o favor de Deus foi e me revelou. E eu abracei. E eu aproveitei. Porque a salvação, ela está lá, oferecida a todos. Cabe a mim e a você aproveitá-la. Salvação oferecida, salvação aproveitada. Eu aproveitei. E diante disso, eu tenho que ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da justiça. É fácil? Não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. E administrar as coisas do Senhor é uma questão de fidelidade, uma questão de união, é uma questão de relacionamento com Deus. Se eu tenho tudo isso, irmãos, tenho tudo para me dar bem. Eu tenho tudo para administrar aquilo ali conforme a orientação de Deus. E com aqueles sacerdotes, tesoureiros, não foi diferente. Eles administraram o dinheiro do Senhor. E numa época como hoje, isso é um exemplo de funcionário de Joás, é importante um modelo a ser seguido e desfrutarmos da bênção do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quanto mais a gente agrada ao Senhor, mais o Senhor agrada os desejos do nosso coração. É bem verdade que desejamos coisas que Deus sabe que não é bom para nós e não concede. Não, você quer isso aqui? Mas isso aqui não vai ser bom para você, não. Eu vou te dar isso aqui que é melhor.
Eu sei o que é melhor para você, assim diz o Senhor. Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Ponto 3, a fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Olha aí, vantagens pessoais. Não estamos aqui para falar de ninguém, de A ou B, que anda fazendo ou que anda atrás de fazer. O que estamos aprendendo hoje aqui é que, por menor que seja a infidelidade que cometamos, não é do agrado de Deus. Começamos a nos desviar do plano da salvação, porque o Senhor sabe que Ele nos colocou no plano, sabe que o caminho não vai ser fácil, sabe que somos falhos, mas uma coisa é você começar a se desviar e achar aquilo normal, começar a perder a sensibilidade que Deus nos dá através do Espírito Santo. Quando eu piso fora do caminho, o alerta vem, volta, não é aqui que eu te quero, não é aqui que eu te chamei. Qualquer subtração de valores financeiros, aqui está falando dos administradores, mas nós podemos trazer para a nossa vida essa forma de Deus que nos quer no caminho. Embora ali na frente eu pisei fora, o Espírito me jogou de novo para dentro, e ali eu pisei para cá e o Espírito me jogou, porque quando eu começo a me intimidar com Deus cada vez mais, a estreitar o laço que eu tenho com Ele, a minha sensibilidade em saber que eu estou errando, que eu posso errar, é maior. Porque uma coisa é você viver em comunhão com o pecado, outra coisa é você viver combatendo o pecado. O mundo lá fora, ele nos indaga através da nossa fé, para querer nos humilhar e nos deixar de lado. Porque eles não entendem que nós somos pecadores, sim, mas não vivemos em comunhão com o pecado. Vivemos combatendo o pecado. Temos esse discernimento. E eu acredito que os homens que foram instruídos a prática esse atributo da fidelidade que eles estão cometendo aqui, eles eram enobrecidos. E continuando, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. A boca fala que o coração está cheio. Se eu estou com as leis, a vontade de Deus pregada na tábua do meu coração, que vai sair de mim é só coisa de Deus. Eu vou ter o discernimento correto para poder fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quando fala aqui aos olhos de Deus e dos homens, nós sabemos que quando a gente reflete essa fidelidade, quando nós refletimos esse bom costume, e quando nós damos os exemplos, damos o exemplo a ser cumprido, isso aí vai agradar ao Senhor. E os homens que estão ao nosso redor, que a Bíblia diz que nós somos o quê? Rodeado por uma nuvem de testemunhas. Não se engane, sempre tem uma pessoa de olho em você, no que você está falando, no que você está fazendo, nas suas atitudes, que vão influenciar no seu testemunho. Eu só posso pregar, eu só posso falar se eu tiver respaldo. Porque se eu for falar e o rapaz, opa, peraí, você está pregando para mim, mas você não faz isso? Como é que você está pregando? Não. Diante dos homens e de Deus, nós temos que dar bons testemunhos.
Porque a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Traz respeito. Eu passei 10 anos indo ali à cidade de Quixadá, fazer trabalhos. 10 anos. E numa equipe de, vamos lá, 10 homens. Era entre fotógrafos e cinegrafistas. Só quem ia filmar era eu, o resto era fotógrafo. 10 homens. Íamos todos para um hotel. E a gente chegava ali, de manhãzinha, passava o dia trabalhando. No outro dia ia começar de novo, mesmo trabalho. E aí a gente ia, 6 horas, terminava o trabalho, ia para o hotel, tomar um banho, jantar. E aqueles homens ali iam para farra. E eu ficava sozinho no hotel. E isso se repetiu durante muitos e muitos anos. Durante muitos e muitos anos. Eu procurei fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Quando é agora, um dos aqueles garotos que iam lá brincar, né, entrou num período de depressão, precisou de ajuda espiritual, aconselhamentos. E eu fui lá aconselhar. Continuo na luta, aconselhando e falando, orientando, mas eu não vou dizer por que já faz tanto tempo que eu estou orientando, falando, e ele ainda não tomou nenhuma decisão. Isso aí não é comigo, isso aí é com o Espírito Santo de Deus. Mas onde eu quero chegar aqui, irmãos, é que eu tenho um respaldo para falar de Deus para ele. Porque ele não podia me apontar. Epa, peraí, a gente ia farrear, tu ia também. O que é que tu quer falando de Deus aqui para mim? Né? Mas não. Eu sempre procurei me resguardar. Sempre procurei agradar ao Senhor. Não porque eu sou bom, porque eu sou forte, isso ou aquilo. Não. É pela misericórdia. É porque eu não quero que me suceda coisa pior. Estão entendendo aí, irmãos? Quando a gente é fiel a Deus, a recompensa, o respeito diante de Deus e dos homens. Vamos para frente. Terceiro ponto. A conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Aí está o perigo, né, irmãos? Aí que está o perigo. O homem não tinha convicção de sua fé. A fé é o quê? Hebreus 11 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se... Quando fala é o firme fundamento, essas duas palavrinhas derrubam a tese de muita gente por aí. Ah, meu amigo, você tem fé? Você tem fé naquilo? Por respeito à minha fé nessas flores aqui. Eu tenho fé nessa flor. Tem fundamento? Não tem. Tem que ter fundamento bíblico. Tem fundamento bíblico? Não tem. Ah, eu creio naquele monte ali, naquela pedra ali. Tem fundamento bíblico? Não tem. A fé é o firme fundamento. Tem que ter fundamento. E a gente vê aqui que Joás, apesar de ter sido passado uma vida inteira sendo aconselhado pelo sacerdote Joiada, não tinha convicções de sua fé. Não tinha raízes. A sua terra talvez seja aquela semente que foi lançada ali no pedregulho. A raiz não pôde crescer. E ele viveu uma vida sem convicções e se deixou levar facilmente pelo conselho. Tem uma leitura aqui que diz assim:
Bem-aventurado é aquele que não ouve maus conselhos. É uma leitura diária aqui, ó, que a revista mesmo, ela nos instrui. E o Salmo 1 diz o quê? Para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores, porque de lá não sai coisa boa. De lá não tem bom conselho, não tem bom exemplo. Você não tem que se deixar ser influenciado, você tem que influenciar. Sejamos influenciadores e não sermos influenciados. Não por sermos melhor do que ninguém, mas temos a obrigação de ser diferente. Nós temos a obrigação de sermos diferentes. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Irmão, o sacerdote Joiada, ele viveu em torno de 130 anos. Se você puder botar aí no telão, 2 Crônicas 24:17. Por favor. 2 Crônicas 24:17. Vamos fazer essa... Eu acho bacana essa leitura. Porque no versículo 24 de 2 Crônicas, a gente tem um bom resumo dessa história, um pouco mais detalhada, né? Do que a revista que ela nos instrui. A revista ela dá uns pulos, e o capítulo 24 ele vem. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Então, esses príncipes trouxeram uma má influência. Ao reinado de Joás. O declínio começou aí. A apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostatar da fé. Desviar. Começar a entender completamente o contrário do que foi ensinado uma vida inteira. Às vezes a gente não consegue entender como uma pessoa consegue sair da presença do Senhor. Se Deus é tão bom, Jesus é tão bom, só nos traz coisa boa, só quer o melhor, que é melhor para nós, por que as pessoas rejeitam a Deus? Por que as pessoas não querem compromisso com Deus? As pessoas não querem, irmãos. Diga, irmão. Entendi. O irmão aqui nos acrescenta no raciocínio que Joás podia até ter raízes por ter recebido uma vida inteira de ensinamentos corretos diante do seu líder sacerdotal, Joiada. Mas quando o homem de Deus saiu de perto dele, foi levado pelo Senhor, aí ele começou a se desviar conforme seus próprios pensamentos. Não procurou se intimidar mais ainda com Deus, porque é uma forma de pensamento correto, o irmão raciocinou, mas também a gente tem que ver que quando você recebe um ensinamento, a vida particular entre você e Deus, já está dizendo, particular. Você tem que criar uma aliança, um laço que ninguém mais pode quebrar. Porque a Bíblia diz que o que nos separará do amor de Cristo? Nada. Aí vai falar de várias coisas, a altura, o medo, tudo. Mas na verdade nada poderá nos separar do amor, a não ser nós mesmos. A nossa falta de intimidade. Porque eu posso ir para a Babilônia, mas a Babilônia não pode ir para mim. Mas se eu deixar, ela vem. Daniel não foi assim? Foi para a Babilônia, mas a Babilônia não foi para ele. Quem é que estava lá do lado de Daniel para aconselhar? Intimidade. Ele tinha intimidade. Conversava com Deus de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Intimidade.
Joás tinha intimidade com quem? O seu sacerdote. Perdeu, vamos dizer assim, a sua sombra. A sombra saiu dele e aí veio o sol. E ele se perdeu. Porque não tinha intimidade. Diga, irmão. Irmão, o que é que eu vejo? Que a negligência por parte do sacerdote, ela vai partir através de um raciocínio que, se eu lhe ensinar que o correto é você fazer 1, 2, 3, e se você fizer o quarto e eu não disser nada, eu vou estar sendo negligente. Se você fizer o 1, 2, 3 do jeito que eu lhe ensinei, você, por trás, você pode até estar dizendo assim, eu estou fazendo aqui, mas não é da minha vontade, mas estou fazendo. Você está transmitindo para mim uma segurança que eu estou lhe ensinando e você está fazendo o que é correto. Então, eu acho que Joiada, ele iria ser uma pessoa negligente se ele... Porque a gente vai ver no decorrer da história aqui, a revista aqui, o que a revista está dizendo aqui é que Joás tomou as decisões corretas, restaurou o templo, acabou os cultos a Baal, restaurou tudo isso aí pelo abalizamento do Joiada. Mas foi feito. E aí o declínio dele começou a partir de quando? Quando Joiada morreu. Mas enquanto Joiada estava lá, a Bíblia diz que o reinado dele era próspero. Escolhia as pessoas certas, administravam o templo, o dinheiro, estava tudo conforme... Pois não, irmão. Pronto. Nosso pastor aqui está dizendo que no decorrer da história de Israel, sempre foi assim. Enquanto o sacerdote estava ali aconselhando o rei, Israel ia próspero. Saiu da presença, quando o sacerdote morria, Israel desviava. Moisés estava lá, vou subir no monte ali, não sei quanto tempo vou passar, e foi lá, receber as tábuas dos mandamentos. Quem estava embaixo? Morreu. Vem mais não. Vamos aqui logo fazer o nosso bezerro aqui e adorar esse Deus aqui. Aí se corrompeu, porque saiu da direção do homem de Deus. Não foi assim? Aqui não foi diferente. Não foi diferente aqui, pois a história vem sendo assim. Diga, irmão. Se desviou, esqueceu. É individual. Pronto. O que o nosso irmão está somando conosco aqui, é que a gente vai chegar aqui nesse ponto, né? Do filho do profeta Joiada. Porque Deus, irmão, ele é tão misericordioso, que Deus ele nos ama de uma forma incompreensível, humanamente falando. Então, mesmo a gente se desviando, a gente se voltando contra ele, antes do juízo ele vai lá e manda o aviso. O rei Ezequias, né? O profeta Isaías, é Ezequias? O profeta Isaías chegou, Ezequias, vai morrer. Deus mandou chegar para você e falar, você vai morrer. Aí o que foi que o rei Ezequias fez? Se voltou para a parede, se humilhou, chorou, se quebrantou, e a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito,
Deus não rejeitará. E aí Deus foi lá e o profeta já tinha ido embora. O profeta chegou, falou e saiu. Não tinha que escutar mais nada. O que ele veio, falou, saiu, avisou. Aí o homem se humilhou diante de Deus, se arrependeu. E Deus falou ao profeta: volta lá, porque acrescentarei mais 15 anos. Então, pois não, irmão? Perdeu a fé. Perdeu a fé. Então o irmão Toninho nos ressalta, nos acrescenta, nos soma, que, trazendo para os dias de hoje, é que como Davi sempre disse e orou ao Senhor para não perder a presença do Espírito Santo, para não retirar dele o Espírito de Deus. Então ele configurou Joiada como se fosse o Espírito Santo na vida de Joás, e que no dia que Joás perdeu o Espírito de Deus, perdeu o Espírito Santo, ele não teve mais direção na sua vida. Então hoje é o que nós temos que nos estreitar com Deus. E eu sempre digo, sempre oro diariamente: Senhor, não deixa eu sair da tua presença. A tua presença seja constante na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida da minha família, porque eu acho que saiu da presença, irmãos, não tem, a gente vê os inúmeros exemplos. Amém? E eu parei por onde? Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, apostatou, a confiar em suas próprias forças. Olha aí, muita gente confiando em carros e cavaleiros, né? Dinheiro, poder, enquanto na verdade a Bíblia chama ele de pobre, cego, nu e miserável. Louvado seja Deus. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino. Então, é aquela coisa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aquela nação tinha Deus como Senhor, mas a partir do momento em que o rei, o seu líder, começou a desandar, a se afastar, a sair da presença, perder o Espírito Santo, entrar em declínio, decadência, quem foi que começou a sofrer? O povo. A falta de prosperidade no seu reino, na perda da sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Olha aí. Ponto 1 do item 3. Louvado seja Deus. A palavra implantada no terreno rochoso é complicado, irmãos. Vamos para o ponto 2, a conspiração e morte do reino. Então, esse declínio, ele vai chegar numa hora que não vai mais suportar. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Foi aquilo que a gente botou ali no telão há pouco tempo. E esses príncipes, com certeza, não lhe trouxeram bons ensinamentos. O irmão aí entendeu, né? Que o profeta Joiada, ele não foi, a gente consegue entender que ele não chegou a ser negligente. O próprio Joás foi que tomou sua decisão de se corromper, de esquecer todo aquele ensinamento que foi lhe dado numa vida inteira. Às vezes você passou uma vida inteira recebendo maus ensinamentos lá, mas quando a verdade lhe libertou, aquele pouco tempo que você tem em relação à vida que você tinha lá atrás, você valoriza, porque ela é a verdade, uma verdade que tirou aquela escama de seus olhos. Joás é como se tivesse colocado a escama de volta. Ele não, então é uma decisão particular. Eu passei 26 anos da minha vida fora,
fazendo conforme a vontade do mundo e segundo o meu entendimento. Mas a partir do momento em que eu fui escolhido, aceitei, peguei a salvação e não quis mais largá-la, é uma decisão minha. É um raciocínio que eu tinha, digo, eu estava condenado. Não quero voltar às práticas anteriores para que eu não suceda coisa pior. Então, é uma decisão própria. E ele aceitou tomar conselho com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor, se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir, olha aí, ó, a sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Foi o que o irmão ali acrescentou, tá certo? O discernimento espiritual, a Bíblia, quem é que discerne? Os que vivem em espírito. O homem carnal, a Bíblia diz, o homem carnal, ele não entenderá as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Quando Joás começou a se voltar para a carne, começou a abandonar, a esquecer os seus preceitos, deixar de lado as suas raízes, ele começou a perder o discernimento espiritual. E quando aqueles homens vieram ali lhe aconselhar de forma errônea, o discernimento espiritual, aquele discernimento, irmãos, que quando a gente pisa fora do caminho, ele empurra de volta. Perdeu, abandonou. Como o irmão Toninho ressaltou, a presença, o Espírito de Deus, perdeu. Ele não tinha direção, ele não tinha luz para iluminar o caminho, e ele foi se perdendo. Mas Deus é tão misericordioso, que ainda enviou o profeta. Enviou o profeta. Deixa eu ver aqui o juiz de Deus sobre Joás. Pronto. Na leitura aqui diz assim, ó, na Bíblia: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostaram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. A Bíblia diz que quando o homem está perdido, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, há comichões nos ouvidos. E eles dão ouvidos à doutrina de demônios, falsos ensinamentos. E aqui não foi diferente. O homem saiu da presença de Deus. E eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Olha aí. Zacarias era filho de quem? Do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada morreu. O que podia impedir de Zacarias também se desviar? Tinha convicções, uma fé abalizada, raízes, e continuou na presença de Deus. Aí Deus fez o quê? Usou. Se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, por que transgrides os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. O recado foi dado. E ele não se atentou, irmãos, para uma vida inteira de ensinamentos, de prosperidade. Ingratidão, irmão. Ingratidão. Vejamos o que o Senhor tem feito por nós. Vejamos o que o Senhor tem sustentado a sua igreja em tempos difíceis. E estamos aqui,
falando do seu amor, estamos aqui usufruindo da sua misericórdia. Vai falar, Toninho? O irmão Toninho, para você que está em casa e não conseguiu ouvi-lo, ele acrescenta que Deus, antes de impor algum juízo a Joás, ele mandou profetas, no plural. Não foi só um. Mas a Bíblia destaca aqui que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias e foi lá com autoridade, eu creio assim, com autoridade, e disse: assim diz o Senhor. Porque Deus, quando Ele fala com autoridade, irmãos, a gente sabe. A gente conhece um homem cheio de autoridade. E a Bíblia diz o quê? Segundo aqui a revista nos ensina também, que ele perdeu a sua capacidade de discernir e entender. Poxa, chega um homem cheio da autoridade de Deus e diz: assim diz o Senhor. E você não entender, meu amigo, sabendo que você está no erro, que você está ali, que abandonou os preceitos, que está seguindo a outros deuses, adorando outros deuses. Continuando aqui, ó. Porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Jesus foi enfático, irmãos, em falar de uma história de muitos profetas que foram mortos por levar a palavra. Como o irmão Gerardo ressaltou, somou, que muitos reinados se desviaram quando saíram da presença de Deus, quando saíram do aconselhamento dos sacerdotes enviados por Deus, para poder discernir. E nós sabemos que nos dias de hoje, irmão, nós temos um sacerdote eterno, nós temos um anjo da igreja, nós temos a palavra, que nós venhamos a continuar com o discernimento, com a sensibilidade do Espírito, em nos alertar nas mínimas coisas, irmão. Às vezes você está fazendo as mínimas coisas e acha que não, isso aqui não vale nada, e vai somando, e dessa mínima está se tornando médio, e vai chegando a um ponto que você está engodado. Examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão. O discernimento, a sensibilidade que você tem com Deus, lhe dá esse discernimento de autoanálise. Lindo. Domingo a jovem chegou aqui: quero me reconciliar, não quero ser condenada com o mundo. Quando a pessoa chega aqui, quer se reconciliar, é porque ela não quer ser condenada com o mundo, e a Bíblia ampara. Entendeu? Ela reconheceu, ela deu lugar para que o Espírito desse o discernimento nela. Olha, você tem que fazer isso. Não quero você no mundo, quero você aqui. Então se reconcilie e vai dar tudo certo. É assim, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir aqui na revista que estamos terminando. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. A sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. O juízo de Deus veio até Joás, através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer assim: irmãos, e a descendência de Davi, que estava em Joás? Mas Joás tinha um filho, não era? Amazias, que vai prosseguir essa descendência. Louvado seja Deus. Mas isso aí é uma outra história. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu
para buscar os maus conselhos terrenos. É aquela inversão de valores, né? Você abandonar o que é eterno para querer usufruir do que é passageiro. Eu muito falei, falo e continuo falando. A nossa vida aqui na Terra é uma gota d'água, uma gotinha. Aqui o conta-gotas. Dentro do oceano. Um mar d'água. Você joga uma gota. Essa gotinha que vai chegar lá no oceano é a nossa vida aqui terrena. Mas aquele mar todinho que nós não estamos vendo é a vida eterna. O homem vê a gota, mas não vê o mar. Quer viver a gota e desprezar o mar. Então, o perigo é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Vamos ver o que é que tem lá em Filipenses 4, o 8 e o 9. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. No telão, por favor. Vamos ver o que é que tem escrito lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, irmãos. Olha aí, como as coisas de Deus é tudo para o nosso bem, tudo para o nosso melhor. O mundo lá fora, infelizmente, rejeita, porque não quer compromisso, não quer dizer não para si mesmo, não quer rejeitar a sua vontade. Mas a gente tem esse discernimento de ouvir, de aceitar, de pensar naquilo que Deus fala diariamente, constantemente, com a sua igreja. Porque quando eu vim aqui, irmãos, eu pedi a Deus: Senhor, fala o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E eu sou tua igreja também. Então eu quero receber. Alguém levantou a mão? Foi só impressão minha. Louvado seja Deus. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Paulo, ele foi muito enfático, né? Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é muito respaldo bíblico, né, irmão? Uma pessoa chegar e: rapaz, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Então o próprio Jesus disse: assim como eu faço, fazei vós também. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar nisso. Levar essa linha de pensamento conosco. E a conclusão: Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. Aqui que eu vejo que a descendência de Davi não podia ser quebrada. Apesar da decisão de Talia, a avó de Joás, ter feito toda aquela atrocidade, Deus, numa ação divina, usou sua tia Jeosseba, pegou ele, levou a sua recâmara, né, com a sua ama, e por lá se escondeu durante 6 anos. Então é o plano divino para que a descendência de Davi continuasse. Então foi uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Está vendo? Então, durante a sua caminhada, ele estava ali diante da presença. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos, perdeu completamente a noção de justiça, ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Então, irmãos, a gente vê que sair da presença do Senhor
causa prejuízos. Prejuízos que podem ser eternos. Muitas vezes, esses prejuízos deixam uma cicatriz para que a gente possa lembrar e nunca mais fazer. Mas, no caso daqui, não. Ele foi eliminado. E a gente tem que pensar, imaginar que o meu erro, a minha decisão, ela pode influenciar outras vidas. Eu não estou só nessa caminhada. Olha o que eu falei, seja um bom influenciador, nunca influenciado. Decisões que tomamos hoje, elas podem refletir amanhã em alguém, sejam elas boas ou más. Nunca eu penso que o meu pecado vai ficar só comigo. Eu tenho pessoas que dependem de mim, espiritualmente. Então, irmãos, a gente tem que estar diante de Deus, clamando a sua misericórdia, o seu perdão, porque não somos dignos, somos falhos, que o seu Espírito sempre venha nos iluminar, sempre venha manter o nosso discernimento, para que nós possamos entender a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Pois cada um de nós recebemos uma missão. Não foi só de estar aí sentado, ocupando um espaço, porque carro velho lá no ferro velho, lá na sucata, ele está lá, ocupando espaço, só enferrujando. A nossa missão não foi essa. Não só ocupar um lugar. Deus lhe chamou para ser influenciador. Deus lhe chamou para ouvir, entender, aceitar e praticar. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.